Vou passar a palavra. Falando em Minas Gerais, eu vou passar a palavra, então, vou mudar a ordem aqui, porque a gente falou de Minas. Então, vou passar a palavra ao professor Dr. Alexandre Bahia, para dar sequência às nossas exposições, lá direto de Ouro Preto. O professor Alexandre é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas, professor associado de Direito da UFOP e doutor em Direito Constitucional pelo UFMG. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Fique à vontade, a palavra é sua. Gratidão. Obrigado. Obrigado, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer o convite que foi feito da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da EMERGE, através do professor e também doutor Elis Capim, cumprimentar a todas e todos que estão na mesa, todos que estão assistindo presencialmente online. Eu estou acompanhando aqui as falas que me precederam e estou realmente bastante feliz de estar participando desse evento, para falar de uma questão que me é muito cara, porque tenho dedicado a minha pesquisa dos últimos quase 15 anos a essas questões. E aí, enfim, falar sobre direito à diversidade, como foi mencionado, inclusive, na abertura desse evento, eu acho que é extremamente importante a gente falar que existe, então, um direito antidiscriminatório, mas não só isso, também um direito à diversidade. A diversidade ela é um direito assegurado a todas e todos, mas também é um grande desafio. E aí a minha fala vai muito no sentido de falar do desafio que é falar em diversidade num contexto, num sistema de direito que, na verdade, não foi pensado para a diversidade. Ao contrário, o direito tal qual a gente conhece na modernidade, ele é pensado para ser binário, ele é pensado para ser visto aí apenas como quem está dentro e quem está fora, homem e mulher, não é? E aí, o que a diversidade sexual de gênero traz de novidade é justamente o fato de que essas definições elas não contemplam a realidade. A nossa realidade como seres humanos, ela é permeada aí por uma série de outras possibilidades de ser, de existir, de ter afetividade, que não comportam aquelas definições sobre as quais o direito moderno é construído. Então, é importante a gente lembrar que o direito moderno ele é generificado, nós atribuímos direitos e obrigações às pessoas, partindo do pressuposto de que todas as pessoas se encaixam em homem e mulher, e a gente já começa, então, problematizando isso, né? Porque quando a gente está falando de LGBT+, a gente está falando de pessoas cuja identidade de gênero pode ou não coincidir com essas definições de homem e mulher, que, no nosso caso, a gente coincide com determinadas características físicas, mas que, na verdade, o que a gente vai ver hoje em dia, os estudos de gênero vão mostrar hoje em dia, é que o gênero, na verdade, ele é muito mais do que características físicas, e dizer que determinada pessoa pertence a um determinado gênero ou outro transcende a questão das características físicas, biológicas dessa pessoa, até porque, mais uma vez, a natureza não cabe dentro das nossas definições de direito, né? A gente vai ter, inclusive, aquelas pessoas que não raras vezes nascem com uma indefinição de gênero, indefinição porque nós pressupomos que existam apenas duas possibilidades. Essas pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas, hoje são chamados de intersexuais, e que vão demonstrar que a nossa definição de atribuição de direitos e obrigações às pessoas, a partir dessa dualidade de gêneros, ela já tem um problema de plano físico. Isso para além da questão de que, como eu estava dizendo, o gênero ele não se resume somente a questões físicas, mas ele é uma construção, o papel de reconhecimento do que é ser homem, ser mulher, ser travesti, transgênero, enfim, tudo isso, na verdade, envolve uma construção social. Nós não somos só biologia, nós somos muito mais do que isso. Bom, mas essa é só uma das questões. A outra grande questão, que diz respeito à chamada orientação sexual, também é uma questão problemática para esse direito tal qual ele está posto, já que a gente pressupõe
O direito, tradicionalmente, ele foi construído na modernidade com o pressuposto de que havia apenas pessoas heterossexuais. E a gente vai descobrir que, na verdade, a coisa não é bem assim, né? Nós não somos somente assim, nós somos uma série de outras possibilidades, e todas essas possibilidades deveriam ter igual reconhecimento, igual respeito e igual consideração, como foi mencionado na fala logo anterior à minha, né? Um pressuposto básico da Quinta Emenda Americana, que, de certa maneira, também está presente na nossa Constituição. Mas para falar sobre tudo isso, eu queria voltar um pouquinho, já que o tema central é a questão da dignidade da pessoa humana, e eu queria começar por ela, para lembrar que quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, né, a gente está falando em duas obrigações que nós, como Estado e sociedade, temos para com todas as pessoas, que é não usar pessoas como meios. Pessoas não podem ser usadas como meios para se obter fins maiores, então eu não vou poder sacrificar a felicidade, a vida, um modo de vida de uma pessoa, de um grupo, porque isso vai causar um bem-estar maior para toda a sociedade. Nós deveríamos, então, por exemplo, como o CNJ fez recentemente, né, aprovar uma resolução para tratar da questão dos intersexuais, ou seja, porque nasce uma criança com sexo indefinido. Até então, a prática do Conselho Federal de Medicina é que para que a sociedade em volta dessa criança possa se sentir mais confortável, nós então vamos mutilar essa criança, né? E é isso que a resolução do Conselho Federal de Medicina até então estipula. E aí vem o CNJ e vai dizer que não, essa criança com sexo indefinido, ela pode ter o registro de tal sorte que em algum momento no futuro, administrativamente, ela possa ir lá e definir, dizer qual gênero, com qual gênero ela se encaixa, ou eventualmente nunca dizer, continuar tendo esse gênero indefinido. É um grande avanço aí para essas questões de diversidade. Ou seja, a questão dos intersexuais é um exemplo interessante de como que, para se gerar uma maior comodidade para as pessoas que convivem com essa criança, com esse recém-nascido, com essa pessoa, a gente sacrifica, então, a integridade física e moral, enfim, dessa pessoa de uma vez para sempre, com uma série de procedimentos que são, no mínimo, parcialmente irreversíveis, né? A outra dimensão aí da dignidade da pessoa humana é que nós, Estado, a sociedade, o direito, deve criar mecanismos que possibilitem que as pessoas possam desenvolver ao máximo suas potencialidades. E aí eu vou chamar a atenção para algumas coisas que já foram faladas por aqueles que me antecederam. O Brasil é, seguidamente, o país que mais mata pessoas LGBT mais no mundo, mas a gente tem que desdobrar esses dados, né? Quando a gente pensa nesses dados, a gente tem que lembrar que dentro aí da sigla, a gente tem toda uma população de travestis e pessoas trans cuja expectativa de vida no Brasil é de 35 anos, né? 80% das mortes violentas contra pessoas trans travestis acontecem com pessoas de até 30 anos, né? Então, a gente tem uma população, a parte da população brasileira que tem metade da expectativa de vida da média do restante da população. Esses são dados da ANTRA, por exemplo. Ou seja, com relação à violência, a gente tem inclusive graus de violência que são muito maiores em determinados grupos, principalmente quando a gente considera fatores interseccionais, ou seja, se essa pessoa, além de ser LGBT+, ela também é negra, periférica, é claro que ela vai estar sujeita a muito mais violência e a impossibilidades, na verdade, de que ela tenha a chance de desenvolver ao máximo suas potencialidades. Então, nós, nesse país, mesmo com a vigência aí de 35 anos da atual Constituição, nós temos sistematicamente violado a dignidade da pessoa humana de boa parte, ou da maior parte, na verdade, da população LGBT+, nesse país, e muito pouco tem sido feito. E, na verdade, o que tem sido feito nesse país com relação a isso tem vindo através do Poder Judiciário. Esse é um tema que eu quero falar mais para frente,
Mas vale anotar que, passados 35 anos da Constituição de 88, que obviamente é um grande marco, eu como alguém que é um professor de Direito Constitucional, óbvio que eu tenho a Constituição de 88 em mais alta conta, mas é importante a gente lembrar que, passados 35 anos quase aí da Constituição de 88, a gente não tem nenhuma lei federal que fale sobre as pessoas LGBT+. Nenhuma, zero. Não existe uma lei federal que seja. Isso é algo absolutamente absurdo e isso, por si só, já viola a dignidade da pessoa humana de toda essa comunidade. Então, quando a gente está falando de dignidade da pessoa humana, dignidade das pessoas LGBT+, a gente está falando de algo extremamente complexo que vai, como eu estava dizendo, desde a morte, e eu estava fazendo referência justamente às mortes violentas, mas que vai passar por várias outras esferas. E eu queria chamar a atenção de pelo menos mais 3 outras dessas esferas. A convivência no âmbito familiar, e isso com relação a pessoas trans e travestis é particularmente problemático. A maior parte dessas pessoas são expulsas da própria casa quando atingem a puberdade, em que essas questões são levadas, não é, a conhecimento exterior, não é, e não algo só íntimo da pessoa. Pessoas LGBT têm os maiores índices de evasão escolar, particularmente, de novo, pessoas trans e travestis, e, é claro, tudo isso vai se refletir no mercado de trabalho, que vai fazer com que, por exemplo, mais de 95% das pessoas, de mulheres trans e travestis no Brasil, têm na prostituição a única forma de sobrevivência. Não é que não há nenhum problema em princípio na prostituição quando a pessoa ela escolhe livremente isso como meio de vida. A questão é que essas pessoas, elas têm, mais de 95% delas, elas só vão conseguir sobreviver se viverem da prostituição. E aí a gente tem um problema muito sério, que vai, então, desde o direito das famílias, passando pelo direito à educação e o direito ao trabalho. E é claro que isso tem impacto sobre a previdência, né? Se a gente for ampliar essas discussões para falar de um outro direito fundamental que vai ser violado aí bastante, né, que é algo sobre o que eu tenho pesquisado nos últimos 5 anos, a gente tem a questão do direito à saúde de pessoas LGBT+, e que ele é violado em vários âmbitos, mesmo o país tendo um sistema único de saúde de acesso universal, que teoricamente deveria acolher a todas e a todos, mas infelizmente não é isso que vai acontecer em boa parte dos casos. A gente vai ver que, na verdade, mesmo no sistema único, mesmo não só, na verdade, no sistema único de saúde, mas também na rede privada, pessoas que têm plano de saúde sofrem várias ordens de discriminação, discriminações de variada ordem, inclusive não só de ter o acesso universal, ou seja, o acesso igual que é garantido a todas as pessoas, mas também um dos princípios do SUS, além da universalidade e gratuidade, é o princípio chamado da equidade na saúde, que significa que, além de todas as pessoas terem direito ao acesso à saúde por igual, elas devem ter acessos especiais de acordo com necessidades especiais. E aí nós vamos ter uma série de necessidades específicas relativas, por exemplo, a homens gays, a mulheres lésbicas, a pessoas trans, a pessoas intersexuais, etc., que dizem respeito a uma variada ordem de especialidades médicas e que essas pessoas, na verdade, não têm acesso. Ou o acesso delas é extremamente limitado, mesmo quando essa pessoa possui plano de saúde, ou seja, não é, mesmo quando essa pessoa está pagando por isso, né, ainda assim, ela vai sofrer, invariavelmente sofre, uma série de problemas, e que, é claro, né, são potencializados quando eu somo a condição de LGBT+, questões de cor, raça, renda, escolaridade, etc. Claro que isso vai só aumentando aí as chances dessa pessoa sofrer alguma forma de discriminação, que, de novo, vai violar a dignidade humana e, além disso, coloca a população LGBT+, numa situação de maior vulnerabilidade a variadas formas de adoecimento. Um dado extremamente preocupante
quando a gente pensa no baixo acesso que muitas pessoas LGBT têm à saúde, é o fato de que isso aumenta a exposição a formas de adoecimento. Isso é algo extremamente sério e que é pouquíssimo tratado por nós da área do direito. A gente tem dados que são absolutamente assustadores, como, por exemplo, o dado de que, algo que a gente praticamente não fala mais nesse país, né? Mas que entre 2008 e 2018, a gente teve um aumento de 700% dos casos de infecção por HIV de jovens entre 18 e 24 anos no Brasil. E eu vou repetir de novo o dado, 700%. Né? Isso é um dado assustador. Né? Isso é um dado que deveria estar mobilizando todas e todos que pensam a saúde ou o direito, etc., a nos questionar onde é que nós falhamos. Num país que já foi referência mundial, citada em por vários governos ao redor do globo como referência em políticas de prevenção e tratamento de HIV/AIDS. E, no entanto, esse corte aí de 2008 a 2018, a gente tem, por exemplo, esse dado que é absolutamente assustador e para o qual não vejo aí aliás, bom, nos últimos anos, ao contrário, né, ao invés de políticas, o que a gente teve foi uma ausência de políticas total, e esse dado, portanto, nos próximos 10 anos, provavelmente, se nada for feito, ele vai ser ainda bem pior, bem mais sombrio do que ele é hoje. Isso é algo absolutamente surreal, imaginar que em pleno século XXI, na segunda década já do século XXI, a gente tenha pessoas de 18 a 24 anos contaminadas por um vírus que pode ser evitado com o uso de uma série de tecnologias que são de distribuição gratuita, não só preservativos, mas o próprio tratamento pré-exposição, que no Brasil é distribuição gratuita, mas em algum lugar esse direito à saúde tem falhado miseravelmente. Né? Eu concordo com a fala que veio antes da professora sobre a questão do Aquilmembe, né? O que se trata aqui, na verdade, não é só de deixar morrer, mas é de fazer matar mesmo. A questão aqui é de necropolítica. A professora da UNB, que me fugiu o nome aqui agora, Berenice Bento, ela acrescenta, inclusive, a ideia de necropolítica, a ideia de necrobiopoder, né, de uma necropolítica trans, na verdade, ou seja, uma política mesmo de Estado, de extermínio, principalmente com os mais indesejáveis, aqueles e aquelas que não têm o que a gente vai chamar aí de passabilidade, né, que não conseguem disfarçar a sua própria condição, passar incólumes, porque não são brancos, porque não são estudados, porque não têm ensino superior, porque a sua própria aparência já os denuncia, enfim, estes e essas vão ser alvos preferidos aí de variadas formas de violência. Eu falei de várias dimensões, eu queria falar de mais uma, já que estamos falando justamente num evento de uma escola de magistratura, algo que, infelizmente, a Escola da Magistratura aqui de Minas deveria estar fazendo exatamente o mesmo evento, né? Mas ou eu não existe, ou eu nunca soube do fato, para que a gente, aqui em Minas, discutisse algo extremamente sério que está acontecendo num presídio de São Joaquim de Bicas, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, e que é o presídio teoricamente considerado modelo para a população LGBT do Estado, e no qual nós temos tido, desde a pandemia, um surto de suicídios, surto entre aspas, né, de suicídios sequenciais, numa taxa que é mais de 500% a mais, né, 500% maior do que a taxa de suicídios do resto da população, e que o governo do Estado de Minas, ao invés de dar uma solução para isso, foi proposta uma ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado de Minas contra o Estado, ao invés do Estado acatar a liminar, que brilhantemente foi concedida, inclusive, pela juíza, para que a população ali tivesse acesso mínimo a condições de saúde, o Estado de Minas, ao contrário, consegue caçar essa liminar no agravo de instrumento e essa ação está parada. Só para os senhores e senhoras terem ideia do tamanho do problema, além dos suicídios ou relacionado aos suicídios, a gente tem lá nesse presídio pessoas que vivem com HIV e que elas não recebem o medicamento, elas não recebem o coquetel para prevenir aí
que o vírus se alastre. Algumas pessoas que, às vezes, alguns dos presos que, às vezes, conseguem o medicamento, eles têm fracionado o medicamento com os demais colegas que têm, ou seja, na verdade, todas e todos ali estão absolutamente desprotegidos e sujeitos a desenvolver, mais do que serem só portadores, né, do vírus, desenvolverem efetivamente a doença e morrerem dela. Isso é algo que está acontecendo aqui agora, no estado de Minas. A gente não está falando de nenhum estado do Nordeste, do Norte, com poucas condições econômicas, né, condições certamente bem piores. A gente está falando do estado que é a segunda ou terceira maior economia do país. E, na verdade, a gente nem sabe direito a atual situação do Presídio de Bicas, porque ele virou uma caixa preta dentro do estado de Minas, ninguém tem acesso. Eu tenho tentado aí junto a vários deputados estaduais do estado de Minas e até alguns deputados federais, ter acesso a esse presídio, ele simplesmente está fora da possibilidade de acesso. Isso é algo absolutamente escandaloso, mas que está acontecendo exatamente nesse momento aqui, entre nós. Para finalizar, eu tenho muita gente ainda para falar, eu não quero ficar ocupando aqui demais o tempo de todas e todos, eu só queria chamar a atenção para uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar quando a gente pensa sobre a questão da diversidade, é que diversidade tem a ver com igualdade, né? Como foi mencionado anteriormente aí, direito à diversidade tem a ver com a superação de uma ideia de algo que também foi mencionado, que é algo extremamente ruim, que é a ideia de tolerância. Nós não estamos falando aqui de tolerância, né? Porque a tolerância ainda pressupõe que existe um padrão e que este padrão do que é aceito, ele permite que o outro exista. Então, não é de tolerância que a gente está falando aqui. O direito à diversidade, ele implica em que nós vamos ter que repensar as bases em que o direito ele é constituído, já que o direito ele não é pensado para permitir a existência de mais do que duas possibilidades. Percebam, senhores e senhoras, a dificuldade que nós temos para reconhecer coisas como licenças maternidades, licenças paternidades, quando envolvem casais formados por pessoas do mesmo sexo. Afinal de contas, dois homens que são casados e que adotam uma criança, eles devem receber que tipo de licença? Licença paternidade? Será que essa é a solução mais adequada? Se duas mulheres geram um filho por inseminação artificial, o óvulo de uma e o útero da outra, a gente deve conceder licença maternidade para qual delas? Ou para ambas? Né? Se um homem trans, que ele não faz a cirurgia de redesignação sexual, portanto, ele ainda tem o útero, e ele resolve, então, ficar grávido, que licença que eu vou dar para essa pessoa? Eu vou dar uma licença paternidade, porque nos documentos dele consta que ele se chama João do sexo masculino. Que tipo de licença que eu vou dar para essa pessoa? Aqui eu estou rapidamente levantando algumas das questões que geram uma série de problemas para o dia a dia dos nossos tribunais, de advogados e juízes de todo o país, simplesmente porque nós temos um sistema de direito que ele é engessado, porque a atribuição desses direitos é pensada de forma generificada. Enquanto nós não superarmos essa forma de compreensão do direito binário e generificado, nós vamos continuar tendo que criar soluções artesanais, casuísticas, porque é isso que acontece, ou quando essa pessoa não é bem sucedida, porque falta lei, né? E aí esse pedido ele é julgado muitas vezes, aliás, é extinto de plano por impossibilidade jurídica do pedido. Eu já vi decisões assim, porque não existe previsão na lei, e essas pessoas então não conseguem ter o direito. Pensar então na questão da dignidade da pessoa humana com o direito à diversidade talvez seja um dos maiores desafios que que o direito que nós temos vai ter para os próximos anos. E aí eu não vou ter tempo de falar das ações do STF, mas só para finalizar, lembrar que o pouco que nós conseguimos de direitos nesse país para a minoria LGBT+, veio exclusivamente do Poder Judiciário. E aí, nesse sentido, eu tenho que saudar aí não só advogadas e advogados pela litigância estratégica em direitos humanos que vem fazendo há mais de 20 anos,
mas também a sensibilidade aí de toda uma nova geração de juízes e juízas que, compreendendo a Constituição de 88 como um projeto aberto de inclusão de novos direitos e novos sujeitos, tem passado por cima da inércia inconstitucional e violadora da dignidade da pessoa humana do nosso legislativo. Bom, eu espero não ter extrapolado muito, fico à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Assim como a fala da doutora Cláudia, e através da sua, a gente verifica o quão esse debate ele é atual e importante, porque, como bem mencionado, a gente não tem nenhuma legislação que menciona a comunidade que aqui hoje nós estamos debatendo. Isso gera diversas questões na prática para que nós, enquanto integrantes do sistema de justiça, possamos pensar em soluções que atendam à dignidade, né? Professor Alexandre, gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu queria agradecer, eu acho que, nossa, foram falas extremamente interessantes. Eu só queria acrescentar, agora de manhã eu tive a notícia de que o STF formou uma maioria por 6-5, por não referendar a liminar que o Barroso tinha dado sobre a destinação de pessoas trans e travestis dos presídios. E é, na verdade, um grande retrocesso, né? A gente imaginar que agora, então, depende do juiz decidir para onde é que ele entende que essas pessoas têm que ser mandadas. É uma pena, realmente, que o STF tenha tido essa volta atrás. Ou seja, a nossa luta ela continua todos os dias, ainda temos um caminho muito longo aí para percorrer, para realmente ter um mínimo de dignidade para a comunidade LGBT+. Obrigado, professor Alexandre.